Sabe quando a gente clica no ícone de um aplicativo e de repente tudo funciona? Parece mágica, né? A tela abre, o programa começa a rodar, mas por trás dessa simplicidade toda existe uma verdadeira orquestra de operações acontecendo. E o primeiro músico a entrar em cena, o protagonista da nossa história, é o processo. Vamos mergulhar fundo nisso para desvendar como o computador consegue fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Para a gente entender como essa orquestra funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir de uma vez por todas o que é um processo. Depois, vamos conhecer o grande gerente por trás de tudo, o sistema operacional. Em seguida, a gente vai desvendar a tal da ilusão da multitarefa, dar uma espiadinha por dentro do processador e, no final, claro, testar o que a gente aprendeu. Então vamos lá, começando pelo básico. O que é exatamente um processo? Como que um simples clique no mouse se transforma em um programa rodando na tela? Olha, a definição mais direta que a gente pode dar é essa aí. Um processo é basicamente um programa que estava lá, quietinho, no disco rígido, e que agora está ativo, em execução. Pensa assim, ó, o ícone do programa no seu computador é como uma receita de bolo. O processo é o ato de fazer o bolo de verdade, com todos os ingredientes sendo misturados e o forno ligado. É a instância, o programa acontecendo de fato. Isso fica super claro com o exemplo do dia a dia. Quando a gente clica no ícone do Word, é como se a gente desse uma ordem para o sistema operacional, tipo, ei, pode criar uma instância desse programa aqui para mim, por favor? E é nesse exato momento que um processo é gerado para ser cuidado, gerenciado. A regra é clara. Todo programa em execução está, sem exceção, associado a um processo. Tá, mas com tanto processo rolando ao mesmo tempo, quem é que organiza essa bagunça toda para não virar um caos? Bom, esse é o papel do sistema operacional. Ele é o grande maestro da nossa orquestra digital. O sistema operacional é quem faz o trabalho pesado nos bastidores. Ele decide quem usa o que e quando. Ele aloca recursos importantes como o tempo do processador e a memória. É ele que permite que um processo possa compartilhar dados com outro, que as informações sejam trocadas e, o mais importante, ele sincroniza tudo para que as coisas aconteçam na ordem certa. Sem essa gerência, seria um completo pandemônio. Certo, mas é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Se a gente tem dezenas de processos rodando ao mesmo tempo, navegador, player de música, e-mail, como é que um computador com um único cérebro, um único núcleo de processamento, dá conta de fazer tudo parecer simultâneo? A resposta está numa ilusão, uma ilusão muito bem executada. E aqui, a diferença entre duas palavras é fundamental: concorrência e simultaneidade. Num sistema com uma única CPU, o que a gente tem é a concorrência. Imagina um chefe de cozinha sozinho tentando fazer 3 pratos. Ele corta um legume para o primeiro, dá uma mexida na panela do segundo e tempera o terceiro. Ele faz isso tão rápido, trocando de um para o outro, que parece que os 3 pratos estão sendo feitos ao mesmo tempo. Isso é a multiprogramação. Agora, em sistemas com vários processadores, aí sim a gente tem a simultaneidade de verdade. É como ter 3 chefes, cada um trabalhando em um prato, de fato, ao mesmo tempo. Ok, então a gente já entendeu o que é um processo e como o sistema operacional gerencia tudo. Agora vamos pegar uma lupa e dar um zoom bem de perto para ver como o processador, o cérebro da operação, lida com as instruções de cada processo, uma por uma. O processador funciona num ciclo constante e absurdamente rápido. Primeiro, ele busca a próxima instrução que precisa executar lá na memória principal. Segundo, ele armazena essa instrução numa memória interna superveloz chamada registrador. Terceiro, e essa é a parte da tradução, ele decodifica aqueles códigos binários para entender o que a instrução está mandando ele fazer. E por último, quarto passo, ele executa a ação que foi pedida. E esse ciclo todo se repete bilhões de vezes por segundo. É impressionante. Bom, depois de toda essa teoria, que tal a gente fazer um pequeno teste? Só para ter certeza de que esses conceitos ficaram bem claros na nossa cabeça. Vamos ver 2 perguntinhas rápidas baseadas no que a gente acabou de conversar. Vamos lá, primeira pergunta. Imagina o cenário. Um computador com uma CPU só, gerenciando vários processos ao mesmo tempo, trocando de um para o outro numa velocidade alucinante. Qual o nome que a gente dá para esse conceito? Pensa um pouquinho aí. E a resposta correta é multiprogramação. Exatamente. Essa é a capacidade incrível do sistema operacional de manter vários programas na memória e ficar alternando o uso da CPU entre eles. É isso que cria aquela sensação de que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mesmo com o processador só fazendo todo o trabalho. Bora para a segunda e última pergunta. Essa é uma pergunta dupla. O que é multitarefa e para que serve o tal do escalonamento de processos? Pensa bem, como é que essas duas coisas se conectam?
A resposta certa é a que junta as duas ideias. O jeito mais fácil de pensar é o seguinte: a multitarefa é o que a gente quer fazer, ou seja, rodar vários programas de uma vez. E o escalonamento de processos é o como o sistema faz isso. Ele é o gerente que decide quem vai usar a CPU, quando e por quanto tempo, tornando a multitarefa uma realidade. Basicamente, um não vive sem o outro. No final das contas, tudo isso que a gente conversou hoje, processos, gerenciamento do SO, multiprogramação, ciclos do processador, se resume a essa imagem. Essa dança, essa coreografia invisível e super complexa que permite que a gente tenha uma experiência digital tão fluida, tão multitarefa, que já virou algo normal no nosso dia a dia. Isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para o futuro. A multitarefa revolucionou a computação. Mas e agora? Qual será o próximo grande salto? Como será que a inteligência artificial, a computação quântica ou outras tecnologias vão mudar essa dança dos processos? Fica aí a reflexão para a gente fechar a nossa análise de hoje. Até a próxima!